gente abre a edição de hoje te falando que a semana começa com um temor na economia global depois do tarifaço de Trump. As bolsas asiáticas voltaram a despencar nesta segunda-feira. O índice Nikkei, principal indicador da Bolsa de Valores de Tóquio, registrou uma queda de mais de 8% logo após a abertura. A Europa acompanhou o movimento com ações derretendo. A Priscila Yasbeck é quem vem para cá com a gente direto de Nova York, lá nos Estados Unidos, está acompanhando a repercussão por lá, mas também olhando para todo mundo, né, Pri? Porque quando a gente está falando de derretimento das bolsas dessa forma, a gente não está falando só de ações, de investimento, de quem tem muito dinheiro. Não se trata só da vida dos endinheirados. A gente está falando de algo que impacta na vida das pessoas mesmo, né? Bom dia para você, muito bem-vinda aqui ao Live. Oi, Clarissa, bom dia a todos que nos acompanham. Mais que isso, né, o mercado financeiro ele acaba servindo como um termômetro sobre a economia e aqui nos Estados Unidos, por exemplo, há algumas décadas, cerca de 20%, 30% da população investia em ações e hoje já são cerca de 70%, então realmente as pessoas investem no mercado de ações e as pessoas estão perdendo dinheiro, elas colocam aqui o dinheiro da aposentadoria delas no mercado de ações, portanto, essas quedas muito fortes acabam mexendo diretamente com o bolso da população americana. Só para atualizar os índices nesse momento, Clarissa, os futuros dos índices americanos, o mercado aqui vai abrir às 9h30, cerca de 10h30 da manhã aí do horário de Brasília. Os futuros já apontam para mais uma abertura em queda com os futuros do S&P 500, um dos principais índices aqui do mercado americano, já com uma queda de mais de 2%. Também os índices europeus com quedas muito fortes, aprofundando as quedas da semana passada. O Eurostoxx, por exemplo, que mede o comportamento das ações europeias com uma queda de quase 5%. Os índices da Bolsa da França, do Reino Unido, também da Alemanha, todos com quedas acima de 4,5%, entre 4,5% e 5%. E o único índice que sobe é o índice do medo, o VIX, que está com uma alta de mais de 7%. E esse índice, ele mede o tamanho do temor do mercado, inclusive já está em um nível superior ao nível de 2020, quando a pandemia também derrubou os mercados no mundo todo. Falando sobre os índices asiáticos, como você disse, o Nikkei, fecharam em queda. A principal queda foi do índice Hang Seng de Hong Kong, caiu mais de 12%. Em Taiwan, também uma queda de mais de 10% na Bolsa Xangai, que é a Bolsa da China, que estava em feriado na sexta-feira, com uma queda de mais de 7%. Isso depois de a China também ter retaliado os Estados Unidos, impondo uma taxa de 34% sobre as mercadorias importadas dos Estados Unidos. Então, falando sobre o mercado americano, mais uma informação importante. O S&P 500, que é esse índice que é um dos principais índices aqui da Bolsa Americana, já está 17,4% abaixo do pico de fevereiro, portanto, está se aproximando do que os economistas e o mercado financeiro chamam de bear market, que é um mercado de baixa. Bear porque faz referência ao urso, né? O urso, ele dá uma patada para baixo. Então, quando o mercado apresenta uma queda de 20% sobre um pico recente, isso significa que o mercado está entrando em bear market, é o que está acontecendo no mercado americano neste momento. Por que as bolsas continuam caindo? Elas seguem, claro, a repercussão do tarifaço, mas neste domingo o presidente Donald Trump disse que não aliviaria as tarifas de outros países a menos que eles nos paguem muito dinheiro. Donald Trump também na semana passada já tinha dito que só negociaria com países que fizessem ofertas fenomenais aos Estados Unidos, portanto, mostrando que ele não vai recuar sobre o seu tarifaço. E tem até mesmo pessoas que são aliadas de Donald Trump que começam a criticar o presidente republicano. Um deles é o gestor de fundos bilionário Bill Ackman, que fez uma postagem nas redes sociais dizendo que o mundo está à beira de um inverno nuclear econômico autoinduzido, falando então de uma situação muito dramática para a economia e dizendo que isso foi autoinduzido, foi um choque criado pelo próprio presidente Donald Trump. E ele falou que Donald Trump tem uma oportunidade nessa segunda-feira de pedir um tempo e ter um tempo para executar a correção de um sistema tarifário injusto. Foram as palavras
palavras de Bill Ackman. Também nesse final de semana, protestos aconteceram em diversas cidades dos Estados Unidos. Eu acompanhei os protestos aqui no sábado em Nova York. Muitos manifestantes falavam sobre essas tarifas. Nova York é um centro financeiro do mundo. Inclusive, eu consegui conversar ali com duas pessoas que estavam trabalhando no mercado financeiro e uma dessas pessoas falou que o que Donald Trump está fazendo é um desastre. Inclusive, ele falou que é um político uma pessoa que é pró-mercado, mas que enxerga com muito temor essas tarifas que foram impostas por Donald Trump. Também os preços do petróleo estão caindo para abaixo de $60 o barril, o WTI, que é a referência aqui do mercado americano, e isso mostra uma percepção de que os preços de energia vão cair. Então é um sinal muito forte também de que os agentes do mercado esperam uma demanda mais fraca por energia, justamente por causa das perspectivas de recessão. Para finalizar, só, Clarissa, Trump fez uma publicação na Truth Social e, mais uma vez, falou sobre a necessidade de o Banco Central americano cortar a taxa de juros. Ele falou que não há inflação, sendo que a inflação acelerou em fevereiro, e também falou que os países são abusadores nas tarifas, e falou que o maior abusador de todos é a China. Ele mais uma vez repetiu o que ele tinha dito já no final de semana, que esses países se aproveitaram durante décadas dos Estados Unidos, e pediu para que o povo americano, como ele fez no final de semana, entenda que esse é um período de transição. Falou algo nessa linha, mas dizendo que o que ele está fazendo, como ele disse no sábado, é uma revolução econômica. Eu volto com você. Priscila, você ali durante a sua fala, você mencionou ali o paralelo com o período da Covid-19. A gente tem assistido aí a muitos especialistas avaliando que o presidente americano Donald Trump está fazendo uma espécie aí de pressão na base da chantagem, mas está desconsiderando, ou pelo menos achando que vale o risco do que vai acontecer dentro do mercado americano por conta disso, né? A gente não está falando só de pressionar outras economias. Como que está o clima aí em relação às perspectivas de curto prazo para a economia dos Estados Unidos, não só para o efeito que isso vai ter para fora? Como que vocês estão sentindo isso aí nesse primeiro dia útil depois da validade das tarifas? Está pior o cenário, a repercussão internacional está pior talvez do que se imaginava? Com certeza, Clarissa. Até a semana passada, até a sexta-feira, diversos bancos falaram sobre o risco de recessão aqui nos Estados Unidos. Então, a gente estava falando sobre uma economia que, quando Trump assumiu, estava com uma perspectiva de um crescimento do PIB ali entre 2% a 3%. Isso já tinha sido revisado para baixo desde quando Trump começou a falar das tarifas, quando os economistas começaram a perceber que a política econômica de Donald Trump era uma política que estava muito focada nessas tarifas. Desde então, as perspectivas já tinham sido baixadas para uma perspectiva de crescimento entre 1,5% a 2%. Depois do tarifaço, que veio maior do que o esperado, muitos bancos falam sobre uma chance maior de recessão. Então, falam o que é recessão, né? São 2 trimestres seguidos de queda. Muitos observam que não deve ser uma recessão profunda, que pode ser uma recessão superficial. Eles esperam, as médias, né, das expectativas apontam para um crescimento da economia americana entre 0% a 1%. Mas tem alguns bancos, por exemplo, o JP Morgan, que subiu para 60% a chance de uma recessão da economia americana depois da resposta da China, porque a resposta da China mostra que pode haver um aprofundamento da guerra comercial com outros países também retaliando os Estados Unidos. Um outro ponto também é o temor de estagflação, ou seja, de uma desaceleração da economia americana, uma estagnação da economia americana junto com o cenário de inflação. Donald Trump falou que a inflação está controlada, mas em fevereiro o principal índice de inflação ao consumidor subiu para 2,8%, então está acima da meta do Banco Central americano, que é uma meta de 2%. E na sexta-feira, o próprio presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, falou que a inflação pode ficar mais persistente do que o esperado, justamente por causa do aumento dessas tarifas. Então, neste momento, há muita incerteza no mercado. Não se sabe se essa recessão pode sim contribuir para uma baixa dos preços ou se vai ser um cenário em que a economia desacelera, estagna e ainda por cima há uma pressão sobre os preços que já estão pressionados e já subiram cerca de 20%, 30% desde 2020, desde o início da pandemia. Clarissa.
Obrigada pelas informações. Priscila Yasbeck falando com a gente direto dos Estados Unidos.